a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri, quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Faz pouco tempo que a história dos povos africanos passou a ser contada em livros de história. Isso é reflexo de uma política cultural ligada ao racismo e à escravização dos negros. Uma política que até hoje influencia em muitos discursos no Brasil e no mundo. Aliás, esse apagamento da história é sempre um perigo que ronda as esquinas do debate público, especialmente quando falamos sobre o processo de escravização de pessoas negras nas Américas. Uma ferida de nossa história que incide nos costumes e desigualdades de hoje em dia. E para trazer à luz, hoje eu vou te contar a origem da escravidão no Brasil. Na África existiam impérios fortes e organizados, se aliando ou resistindo aos brancos por séculos. Lá já havia estados com divisão em estratos sociais e instituições parecidas com a escravidão e a colonização. Isso desde a antiguidade, por parte dos árabes, europeus e de diversos impérios, tanto em torno do mar Mediterrâneo quanto ao sul do Saara. Mas isso, pois não havia a ideia de que todos os negros pertenciam ao mesmo povo, assim como era o caso dos povos brancos. Eslavos e britânicos são povos diferentes e são povos brancos, assim como é o caso dos Zulus e dos Xhosa, que são povos diferentes. Isso só mudou quando começou a escravidão moderna, prática proibida para brancos na Europa, mas encorajada em larga escala para povos não europeus. E é aqui que entramos em uma certa polêmica, derivada de um entendimento incompleto da história e usada de forma oportunista por aí: a escravização de africanos por outros africanos. De fato, no início do tráfico negreiro, alguns povos da África se aliaram a colonizadores europeus. Ao se aliar aos navegadores que buscavam novos mercados, reis locais se tornaram agentes da colonização e da escravização de outros povos. Mas a escravização e o tráfico de escravos para a América por parte dos colonizadores europeus não foi uma mera continuidade com relação ao que já existia na África. Na verdade, foi um tipo de negócio bem diferente. A empresa colonial europeia era fruto de uma aliança de reis e investidores que, usando de armas e negociações, avançaram cada vez mais longe na conquista de mercados. Os portugueses saíram na frente e conquistaram o mercado do ouro, marfim, temperos e drogas da África e da Ásia. E como era uma empresa, tudo que podia ser lucrativo interessava. E esse era o caso do mercado de pessoas escravizadas e do tráfico negreiro. Com isso, o que era um detalhe na história africana se tornou um grande negócio mundial e provocou o despovoamento e a ruína de diversas regiões. E olha que foi muito rápido e de forma bem violenta. Vamos aos dados. Entre 1500 e 1850, mais de 12 milhões de africanos foram raptados, escravizados e transportados para a venda como mercadorias do outro lado do oceano. Quase a metade veio para o Brasil. Cerca de 5,5 milhões de embarcados para cá. O Brasil é de longe o país que mais recebeu escravos na história, assim como o que mais praticou escravidão na Idade Moderna. Só para se ter noção, foram mais de 12 vezes o número de embarcados que foram para as colônias inglesas e que se tornaram os Estados Unidos da América. E, diga-se de passagem, cerca de 700 mil pessoas nem sobreviveram às viagens terríveis nos navios negreiros. Tudo isso porque os portugueses fizeram da África e do Brasil partes que se complementavam economicamente. Desde o século XVII, mercadores brasileiros controlavam portos de embarque na África e eram responsáveis por expandir os negócios. E o auge aconteceu no século XVIII, na mesma época em que o Brasil se formou como um país independente. Entre os séculos XVI e meados do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. O sucesso da empresa colonial no Brasil, no Caribe e em outras regiões da América fez com que mais investidores europeus se envolvessem no negócio,
tudo com o apoio dos reis e da igreja, aumentando cada vez mais a demanda por escravos. Aliás, não é possível separar a atuação missionária da igreja do seu papel na empresa colonial portuguesa. Igreja e Estado formavam uma unidade e eram aliados na escravização dos povos negros. Dom João II, por exemplo, ordenou que os escravos fossem marcados a ferro quente, como símbolo da coroa portuguesa, como prova do pagamento do imposto real. E essa marca também servia como certificado do batismo cristão. A Igreja Católica também reconhecia a legitimidade da escravidão de negros e a própria prática dela por parte da Igreja. Várias ordens religiosas possuíam escravos nos conventos e colégios. Aliás, o tráfico de escravos foi também exercido por religiosos sem grandes problemas. Afinal, segundo a mentalidade da época, a alma dos negros, antes do batismo, era habitada pelo demônio. Era um grande acordo entre o poder da Igreja, dos Estados europeus e dos mercados. O aumento da demanda e a concorrência entre as potências europeias fez com que a escravização se tornasse uma prática de dimensões muito maiores que em qualquer momento na história da humanidade. Radicalmente maiores e com um recorte racial sem precedentes históricos. E é por isso que existem poucas fontes publicadas mostrando o ponto de vista dos escravos. Uma dessas fontes é a autobiografia de Mahoma Gardo Bakwaquá, publicada em inglês em 1854 e traduzida para o português apenas em 2017. Afinal, uma questão do tráfico negreiro é que ele misturava gente das mais variadas origens, etnias e línguas, quebrando seus vínculos familiares, comunitários e religiosos. Isso também fazia com que as pessoas que pertenciam a povos diferentes dividissem espaço nos navios e nas senzalas, o que era muito útil para os traficantes de escravos, pois evitava a união de todos contra eles e passava uma falsa impressão de homogeneidade. Para o branco, todos os negros eram iguais. Inclusive, Bakwaquá também relatou que os europeus se esforçavam para apagar as identidades das pessoas que eles escravizavam. Por exemplo, ao chegarem na feitoria comercial, as pessoas tinham logo os cabelos cortados iguais, já que, nas palavras do próprio Bakwaquá, na África, as nações das distintas partes do território têm seus modos diferentes de cortar o cabelo e são conhecidas por essa marca, a que parte do território pertence. O que Bakwaquá descreve é a tentativa europeia de transformar cada indivíduo escravizado numa peça, que pode ser vendida como qualquer outra mercadoria. Segundo ele, quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre, para torná-lo pacífico. Guerra, prisão, torturas, separação das famílias, destruição de línguas, culturas e religiões. Isso tudo, mesmo antes de entrar no navio. E olha que esse processo durou séculos aqui. Afinal, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A abolição da escravatura no Brasil veio tarde e veio pela metade em 1838, mais de 100 anos após a Revolução Industrial explodir no mundo e 100 anos antes de escrevermos a nossa atual Constituição. Quando saiu a Lei Áurea, a escravidão seguiu entranhada nos órgãos públicos, nas leis, nos costumes, na educação e no mercado. Ela foi abolida, mas nunca acabou. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda pras pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Gigantesco abraço e tchau, tchau!